Turma, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir com o nosso estudo de ciências. Então, nós estávamos no módulo 6 e a prof deixou para vocês o gabarito, as respostas, para que vocês possam fazer a correção. Então, façam a correção com muita atenção, dediquem um tempinho para isso, certo? Nós não temos o quadro, mas nós temos a tela do computador, que a prof geralmente fazia essa correção no quadro, né? Então, em alguns momentos, a prof volta para fazer a correção junto com vocês. Mas quando, assim, é bem tranquilinho o conteúdo, então a prof deixa o gabarito para que vocês possam fazer essas correções, tá? Que vocês têm condições de fazer sozinhos, tá bom? Então, agora nós vamos lá no módulo 7, a escolha das hortaliças, na página 221. É um assunto bem bacana de trabalhar, bem gostosinho de trabalhar. Então, aqui, ó. Então, eu quero que todos acompanhem a leitura junto com a prof. Você aprendeu que para planejar uma horta é preciso saber de quanto espaço dispõe e escolher um local que receba boa iluminação. Isso nós vimos lá no módulo 6, que tudo isso influencia no bom desenvolvimento da sua horta, certo? A próxima etapa é selecionar quais hortaliças serão cultivadas. Para isso é necessário investigar a época do ano e a região mais adequada para o cultivo de cada uma delas. Lembra lá em história que nós trabalhamos que lá em Portugal eles não faziam cultivo da cana de açúcar? Claro, cana de açúcar é um cultivo muito maior do que uma horta, né? Mas lá, por que eles não faziam esse cultivo? Lembra que a prof falou que o clima não era favorável? Então, dependendo do que você vai plantar, vários fatores vão influenciar. Nós vamos perceber aqui ao longo do nosso estudo que alguns vegetais, por exemplo, algumas folhagens, elas conseguem se reproduzir muito mais em determinado clima do que o outro. Então, assim, quando a gente fala em clima, o clima é decorrente de um conjunto de temperaturas daquele local. Isso nós trabalhamos no ano passado. Então, o que vai depender o clima de uma região? Depende muito durante o ano, é analisado durante todo o ano as temperaturas que prevaleceram. Então, isso é um estudo que eles fazem durante vários tempos para determinar o clima de uma determinada região. Então, se a gente parar para pensar assim, no local, por exemplo, aqui na região sul onde nós moramos, o nosso inverno é muito rigoroso, então faz muito frio. E o calor também é muito rigoroso. Quando tá quente mesmo. É mais abafado, porque a umidade do ar aqui é uma umidade muito alta. Então, junta com o calor, então fica aquele abafado, né? Então, tem plantas que conseguem suportar isso e tem plantas que não conseguem. Aqui perto da casa da prof, tem um lugar muito bonito, né? E tem um senhor que ele tem uma horta muito linda, muito linda. Então ele estava me explicando que quando está muito quente, na época muito quente, algumas hortaliças elas não conseguem se desenvolver. E ele me mostrou, ele levou para a prof ver a couve-flor. A couve-flor, eu lembro que eu fui no verão, estava muito quente o tempo. E ela começou a se desenvolver, o que aconteceu? Ela queimou todinha a parte de cima dela, dava até dozinha de ver. Então ele falou assim: tem épocas do ano em que eu não consigo cultivar a couve-flor. Então ele deu um exemplo. Então isso depende muito, e é isso que nós vamos trabalhar aqui neste módulo. Aqui do lado nós estamos vendo, né? Lá naquele módulo 6 nós falamos que a gente pode fazer a nossa horta em qualquer lugar, depende muito do que a gente vai plantar. Aqui nós temos os vasinhos, então uma hortinha bem pequenininha. Aqui já é uma horta maior, né? As hortaliças precisam ser cultivadas em condições adequadas para se desenvolverem bem, senão não adianta plantar. Então, a quantidade de água, a quantidade de luz solar que ela recebe, a temperatura. Então, tudo isso influencia. Trocar ideias. Você acha que as hortaliças podem ser plantadas em qualquer época do ano? Por quê? Diante do que a prof acabou de explicar, será que pode? E podem ser plantadas em qualquer região? Por quê? Você sabe quais são os tipos de alimentos cultivados na região onde você mora?
Então, nós vamos descobrir isso aqui também. Página 222, vamos seguindo adiante. De que as hortaliças precisam para se desenvolver? Então, prestem atenção aqui na leitura. As hortaliças dependem de determinados fatores para se desenvolver: luz solar, água e temperatura adequada. Então, pega a caneta para poder grifar aqui, ó, marca texto. Então, isso aqui é bem importante, ó. As hortaliças dependem de determinados fatores para se desenvolver: luz solar, água e temperatura adequada. Então, pode grifar até aqui. Esses fatores variam de acordo com a região e com a estação do ano. Em algumas regiões, o verão é quente e úmido, e o inverno frio e seco. Em outras, a temperatura é alta quase o ano todo e há pouca quantidade de chuva. Por isso, ao planejar uma horta, é preciso conhecer o clima da região e buscar informações sobre as plantas, escolhendo aquelas que estejam adaptadas ao local e à época do ano que serão cultivadas. Então, aqui, ó, voltando na palavra clima. Clima são as condições de temperatura, umidade, chuva de um lugar que se repetem ao longo dos anos. Então, a prof já havia comentado isso no ano passado com vocês, né? Com a maioria que estava comigo, né? É diferente a gente falar assim, nossa, amanheceu, vou abrir a janela, deixa eu ver qual o clima de hoje. Não, tá errado. Então, a gente procura sempre olhar a temperatura. O clima é esse conjunto dessas condições de temperatura que ocorrem durante o ano inteiro numa determinada região, certo? Então, tem diferença entre clima e tempo. Olha aqui embaixo que lindo, ó. À esquerda, um campo de girassóis saudáveis. À direita, um campo de girassóis doentes. Para se desenvolver bem, as plantas necessitam de luz solar, água e temperatura adequada. Lembra no parque do Hemerocallis que nós fomos no ano passado? A maioria estava. E lá é uma plantação linda de girassol. E infelizmente a gente não conseguiu ver o girassol. Por quê? Porque não era a época adequada. Eles começaram a florir ali, acho que lá para agosto, setembro, que é quando eu fui no outro ano, no ano anterior, com a outra turminha. Naquela ocasião, nós vimos assim o parque lindo, 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 lindo. Ele fica assim, turma. É muito lindo. Se vocês tiverem a oportunidade, depois de passar tudo isso, passear lá com a família, é muito lindo. Mas procurem ir realmente lá para agosto, setembro, fica lá em Joinville, vale muito a pena ir, tá? E olha aqui que dozinho, ó. Eles não estavam assim. Quando nós fomos, eles estavam começando a brotar. Será que vocês lembram? Vamos lá, então. Seguindo adiante aqui. Atividade 1, página 220. Eu não vou fazer com vocês essas vocês vão fazer sozinhos, ok? Assinale as afirmações corretas. Então, eu tenho 3 afirmações aqui. Os fatores que afetam o desenvolvimento das hortaliças são água, luz e temperatura. Quem quiser já vai anotando aí. A quantidade de nuvens na atmosfera afeta a intensidade de luz que chega até as hortaliças. E próxima, a água não é essencial para o desenvolvimento das hortaliças. Então, só as corretas. Na número 2, antes de procurar informações sobre as hortaliças que deseja plantar, é preciso conhecer as características do local onde a horta será feita. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Então, nós temos um texto aqui na 223 para poder entender aí em relação ao clima. Letra A. Leia no texto a seguir as características do clima do Brasil. Olha só, nós temos um território imenso que é o Brasil. Então, o que nós vamos encontrar aqui dentro de um mesmo país? Diversas regiões com climas diferentes, certo? Então, aqui, ó, o Brasil é um país com grande diversidade climática. Então, diversidade climática é variedade de climas. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor, mas em geral a temperatura é elevada em quase todo o território. Há 3 tipos de clima no país, e isso aqui é bem importante, ó: equatorial,
tropical e temperado. Então, são os nomes pelos quais nós vamos chamar os climas que nós encontramos aqui no Brasil. Então, vocês já podem marcar aqui, ó. Há 3 tipos de clima no país: equatorial, tropical e temperado. Nós vamos conhecer a característica de cada um deles agora. O clima equatorial abrange, tá? Ou ele atinge, ou ele inclui boa parte do território nacional, boa parte do território brasileiro, principalmente a região da floresta amazônica, onde chove quase diariamente e faz muito calor. Já o clima tropical varia de acordo com a região, mas também como que ele é, ó, é quente e com chuvas menos regulares. Então, aqui a definição de clima tropical. E aqui embaixo, o sul, opa, é onde nós moramos. O sul do Brasil é a região mais fria do país. Será que é mesmo? Concordo. Nela predomina o clima temperado, que no inverno pode atingir temperaturas inferiores a 0 grau, certo? E já está acontecendo isso na Serra. Então, aqui vocês vão grifar os 3 tipos de clima que apareceram aqui, tá? Então, daqui, ó, desde o clima equatorial até aqui embaixo, que é bem importante essas características, para que vocês possam entender aqui as próximas atividades. Então, aqui, ó, na A era para fazer a leitura. Na B, nós temos um mapa político do Brasil, e vocês percebem aqui, ó, que ele está colorido. E embaixo nós temos uma legenda. Olha a Rosa dos Ventos aqui. Então, aqui nós temos a legenda. Nessa legendinha aqui, nós temos as regiões. Então, aqui, ó, a região norte, em verde, a região nordeste, em laranja, aqui, lilás, a região centro-oeste. Aqui em amarelinho ou laranja, deixa eu ver como que tá aqui na minha apostila. Tá em amarelinho, né? Aqui nós temos a sudeste e aqui embaixo nós temos a região sul, ok? Aqui na apostila a cor é mais forte, né? Aí aqui, ó, agora localize no mapa o estado e a região onde você mora. Escreva o nome deles na linha abaixo. Então, aqui, o estado primeiro que nós moramos, acho que todo mundo sabe, né? E o nome da região, então coloca aqui, certo? E na letra C, nós temos um mapa também que vai indicar o clima do Brasil. Então, nós temos alguns climas aqui, também com a legendinha das cores, distribuídas aqui no nosso mapa. Ah, prof, mas tem estado que aparecem aqui uma faixa com 2 cores. Sim, isso pode acontecer. Em um mesmo estado, encontrarmos aí faixa de climas diferenciados, tá certo? Identifique nesse mapa o clima da região onde você mora e anota aqui embaixo. Então, olha aqui qual seria e coloca aqui. D. Escreva as características do clima de sua região. Então, você vai procurar qual que é o clima, coloca aqui, e aqui você volta no texto. Lembra que nós grifamos as características? Né? O que predomina nesse clima? Aí você vai escrever aqui. Na número 3, tem um anexo 1 que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, vamos ver quais tipos de hortaliças podem ser plantados em sua região. Consulte as informações do anexo 1 sobre a época de plantio na região onde você mora e anote. Se vocês pegarem a apostila lá atrás, vocês vão encontrar o anexo 1, certo? Esse anexo 1 aqui, nós temos 2 folhas de anexo 1. No anexo 1, você vai encontrar o tipo de hortaliça, por exemplo, a primeira que aparece é o agrião. Então, vai aparecer aqui a imagem e vai aparecer o tipo de hortaliça que é. Ao lado tá escrito assim, época do ano. Então, olha lá, e do outro lado, região. Por exemplo, de janeiro a dezembro, ou seja, o ano inteiro, o agrião, ele pode ser cultivado no sul, que é a nossa região. De março a outubro, ele pode ser cultivado no sudeste.
e de abril a julho ele pode ser cultivado nas demais regiões. Então, tudo isso depende das estações do ano também, por isso que eles fizeram essa tabelinha. Então, aqui tem o almeirão, a beterraba, a cebolinha, cenoura, chicória, couve, vagem, jiló, tem vários. Na outra, pepino, pimentão, quiabo, rabanete, rúcula, salsa, tomate. Então, a partir deste anexo aqui, vocês vão conseguir identificar essas questões. Vocês vão recortar esses dois anexos, né, no tracejado, bem bonitinho, e não percam esses dois anexos aqui, tá? O anexo 1, na verdade, que são 2 folhas. Depois que utilizar, coloca dentro da pastinha, certo? Então, aqui, baseado nesse anexo, vocês vão fazer a A e a B. Letra A. 4 hortaliças que podem ser cultivadas durante o ano todo. Aonde? Na nossa região, na região sul. Então, vocês vão lá e vão procurar 4 e vão colocar aqui. B. 4 hortaliças em que a melhor época de cultivo é nos meses de abril a junho. Então, procurem lá, tá certo? Então, vocês vão fazer essas atividades e de tarefinha, a prof vai deixar... Vamos voltar aqui. Bem tranquilo, né, turma? Então, façam com bastante atenção, capricha na letra, letra maiúscula para começar as respostas, ponto final quando finalizar. Ó, a prof vai deixar para vocês a página 228, então anotem, página 228, aqui embaixo, ó, em casa. Número 1. Em cada situação, escreva o que está faltando para que a planta possa se desenvolver adequadamente. Então, nós temos aí o quadro A, B e C, com 3 situações aí da plantinha, certo? Então, aqui vocês vão colocar, tem até aqui ó, um termômetro ó, marcando temperatura, cortina fechada, cortina aberta, enfim. Então, aqui você vai colocar o que você acha que está faltando. Uma estará faltando luz, a outra água e a outra temperatura, certo? Aí, de tarefinha também, a prof vai deixar a número 2. Aqui, ó. Para que as hortaliças se desenvolvam adequadamente, devem ser consideradas suas exigências quanto às condições climáticas. Veja 3 exemplos. Então, aqui nós temos o alho poró, a berinjela e a beterraba. Alho poró, planta típica de frio. Deve ser plantada no outono e inverno. A berinjela, planta de clima quente, sendo favorecida pelo calor. Então, no calor, ela consegue se desenvolver melhor. E a beterraba desenvolve-se melhor sob temperaturas amenas, entre 15 e 25 graus, ou baixas e resiste ao frio e às geadas. Não tolera temperatura e umidade elevada, certo? Então, aqui, ó. Agora responda. Qual ou quais dessas hortaliças ou são mais adequadas para o cultivo na região onde você mora? Então, qual dessas 3 ou quais dessas 3 e por quê? Se vocês observarem lá na nossa tabelinha do anexo, vocês vão conseguir fazer a resposta adequadamente, tá certo? Então, a prof vai deixar a número 1 e a número 2. Façam com bastante atenção e não esqueçam de fazer as atividades que a prof explicou também. Amanhã nós vamos voltar com a nossa aula de ciências. Vamos ver como que ficou o feijãozinho. Lembra que nós fizemos a experiência na semana passada? Então, amanhã nós vamos verificar, eu vou mostrar como ficaram os meus feijões aqui de casa, que eu plantei. E a prof vai ensinar uma outra experiência, bem legal também. Dá para fazer com o que vocês têm em casa. Né? Se vocês quiserem já providenciar, nós vamos precisar de 2 copinhos plásticos, pode ser copo de Danone também, o que tiver em casa. 2 etiquetinhas, sementes de feijão, algodão, água e geladeira. Acho que todo mundo tem isso em casa, né? Então vai ser bem legal também. Então, até a próxima. Um beijo para vocês, fiquem bem, caprichem na atividade. Tchau, tchau!